Hoje vamos conhecer todas as ferramentas que um técnico de celular deve ter por obrigação em sua bancada para facilitar o seu trabalho, né, do dia a dia, tá bom? Então eu vou explicar cada um aqui. Aqui a gente tem a fita alumínio, que ela serve para fazer isolamento da placa quando a gente vai fazer uma ressolda ou troca de componentes para proteger os componentes, entendeu? Aqui eu tenho uma fita Capto, que ela é plástica, um pouco mais fina. Eu costumo usar para isolar áreas com flex, que tem flex. Também ela serve para isolar a placa quando vai fazer procedimento jogando calor também. Mas só que ela não cola, não adere muito bem como a fita alumínio. Eu prefiro a fita alumínio, tá bom? E uso a fita Capto apenas para isolar os flats. Aqui a gente tem breu, geralmente você encontra aí nas feiras, né? Feiras livres. É uma resina de árvore, tá bom? E é bem barato. Em Recife, em média, você encontra aí por 5 a 10 reais. É utilizado o breu para você identificar onde está o curto nos aparelhos, nas placas. E a gente coloca o breu lá na área para que quando a gente injetar a tensão, o breu ele dissolva ali onde está o componente que está esquentando, que está ruim. Então o breu ele funciona muito como o spray congelante, né? Por exemplo, você deve encontrar na internet. Mas só que o breu é mais prático e mais barato, tá bom? A gente tem também esse tipo de fita aqui, que é uma fita dupla face, que a gente usa para fazer o nivelamento de instalação de touch em aparelhos um pouco mais antigos, ou simplesmente para colocar embaixo da bateria também, para colar bem e sair fácil também quando o outro técnico for remover aquela bateria, sair fácil. Então é bem interessante, você pode usar em inúmeros casos. Aqui temos a solda em pasta da Cobix. Eu uso ela assim e deixo aqui dentro com uma tampinha para não secar ela, senão ela endurece, tá bom? Tem vários tipos de solda em pasta e você encontra aí no mercado de várias marcas. É interessante essa solda em pasta para você fazer procedimentos onde você não consegue colocar o estanho, que é esse cara aqui, ó. Você não consegue colocar o fio de estanho na ponta do bico do ferro de solda para levar esse estanho até onde você quer fazer o procedimento, entendeu? Então a solda em pasta ela vai facilitar porque ela consegue entrar em ponto de fusão mais rápido e ela se adapta ao local ali que a gente está colocando ela se adapta. Aí a solda fica mais prática de fazer, entendeu? Aqui eu tenho o estanho que eu uso. Esse é um estanho importado. Ele é à base de prata. Então é importante você utilizar estanho à base de prata. Em média, esse rolo aqui tem meio quilo. Eu gastei R$ 850 mais ou menos. Mas também você passa mais de 10 anos trabalhando com ele, né? Aqui eu tenho cola transparente, que é muito boa, essa aí B700, para a gente fazer instalação de touch, pode botar embaixo da bateria também, tá bom? E essa daqui é a cola preta, também para colar touch, de preferência aqueles touch que não encaixa 100% perfeito, que são touch similares, e a gente aplica ela porque nas laterais de um touch, quando ele não encaixa perfeitamente, fica entreaberto, então fica mostrando as luzes em volta do display. E essa cola preta vai camuflar, não vai mostrar as luzes, entendeu? É bem interessante. Embora que a gente tem que sempre buscar trocar display com base, para não ter esse problema. Aqui eu tenho uma espátula bem fininha, é muito boa ela para você remover a película do cliente, né? Facilita bastante para remover touch, tá bom?
remover várias coisas no celular que demandam uma espátula fininha, né? Aqui eu tenho uma espátula parecida com essa que se toca violão, né? É uma espátula também que vai ajudar aí para você abrir o aparelho, por exemplo. Aqui eu tenho o fio de jump, ele é bem fininho, como você pode ver, bem fininho. Você pode pegar esse fio aqui de fone de ouvido quebrado. Se tiver um fone de ouvido quebrado, pode tirar aí, que dá para você usar aí de um fone só, dá para você usar aí mais de 5 anos, porque a gente usa muito pouco a quantidade, né? Tá bom? Serve para fazer jump, fazer as ligações diretas na placa, refazer os test point embaixo do CI, tá bom? Aqui eu tenho uma ventosa, serve para você colocar no display do iPhone, por exemplo. E quando você abre o aparelho, essa ventosa, quando você coloca no display e levanta o display, ela vai servir de suporte com o display no lugar ainda, ou seja, você não vai precisar retirar os flex do display, apenas para você, por exemplo, trocar uma bateria, e aí o display fica lá em modo descanso com essa ventosa e facilita para você não ter que tirar todos os parafusos para fazer uma troca de bateria de iPhone, por exemplo, tá bom? Aqui eu tenho uma base bem interessante, é um suporte para você colocar, você pode botar uma placa aqui, uma aqui e outra aqui. E aqui, desse outro lado, você tem as marcações aqui, ó, para que você possa colocar o CI e fazer um retrabalho no CI, ou seja, limpar a solda do CI para poder fazer o procedimento de rebale, por exemplo, entendeu? Refazer as soldas, né, embaixo do CI. Então ajuda muito para você ter esse suporte, tá bom? Ajuda muito para você ter esse suporte e não deixar o CI correr enquanto você está limpando ele na parte esférica dele, né? Aqui eu tenho um produto que vai servir para você deixar a ponta do ferro de solda sempre novinha, tá bom? Vai ajudar para você, inclusive, soldar, tá bom? Esse é um produto muito importante você ter para a vida útil do bico do ferro de solda se prolongar. Alicate de corte é importante ter, né? Aqui eu tenho a pasta para dissolver melhor o estanho. Aqui eu tenho a resina UV que a gente utiliza depois de fazer jump, depois de fazer instalação de conector de carga, tá bom? A gente utiliza essa resina para fortalecer o serviço ali, a peça no caso, e o serviço ali ser de qualidade e o cliente não voltar aí depois de 30 dias reclamando que a peça saiu do lugar. Porque às vezes você vai trocar um conector de carga, se não botar resina, o cliente quebra no dia seguinte. Então tem que trabalhar com profissionalismo. Aqui eu tenho os adaptadores tipo C, V8 e Lite. São adaptadores que a gente utiliza para fazer teste do circuito de carga. Com esses adaptadores a gente consegue identificar defeito no conector ou no circuito de carga, tá bom? A gente precisa de chave, um conjunto de jogo de chave, né? A gente precisa também de uma pinça de precisão, como essa, por exemplo, que é para fazer remoção de microcomponentes como capacitor, resistor, diodo, fusível, bobina. É mais fácil, tá? Porque são componentes muito pequenos. Então a gente precisa realmente de uma pinça de ponta bem fina e resistente. Uma espátula plástica para a gente fazer desconectar, né, os flex. Principalmente quando se trata da bateria estar conectada ainda, a gente tem sempre que remover os flex com uma espátula de plástico para não dar curto, ou com a unha da gente, tá bom? Uma chave Y, que vai estar ou não nesse conjunto de chave que você comprar, mas é importante você saber que uma chave Y, ela vai abrir a maioria dos parafusos de um iPhone, por exemplo. Tá bom? A gente precisa de um bisturi, a gente precisa de uma espátula como essa, e a gente precisa também
dessa peça aqui, ó, que é um ímã. Aqui do lado de cá eu tenho o lado positivo e do lado de cá eu tenho o lado negativo. E quando a gente passa a nossa chave aqui, ó, desse lado de cá, quando a gente passa a chave desse lado de cá, ela magnetiza. Quando a gente passa a chave do outro lado de cá, ó, ela desmagnetiza. Bom, então isso vai ajudar para que você consiga magnetizar a sua chave e, consequentemente, conseguir pegar um parafuso assim, ó, só de encostar nele. Vai facilitar para você a fechar o aparelho mais rápido, né? Isso ajuda muito. E a gente precisa de álcool isopropílico para limpar a tela do seu cliente quando for trocar uma película. E a gente precisa de thinner, referência 1010 da Ikine. Esse é um thinner especial e específico para você fazer limpeza química, desoxidação, quando o aparelho levou água, não importa o tipo de água, mas levou água, oxidou, thinner, porque ele vai limpar melhor e vai secar mais rápido, tá bom? Então, thinner é o segredo para você desoxidar um aparelho com mais eficiência do que o álcool isopropílico, que não é usado mais hoje para fazer limpeza química, tá bom? E por fim, eu tenho aqui um suporte que você coloca aqui, ó, na bancada, e aqui você pode colocar, nessa área aqui, você pode colocar uma placa de qualquer tamanho. Ela pode ser uma placa de tablet ou de celular, tá bom? Então é bem interessante esse suporte porque pega vários tamanhos de placa e você consegue trabalhar com um canhão de ar quente aqui embaixo ou jogando calor por cima. Você consegue trabalhar de forma bem prática. Bom, é isso. Tenho certeza que você vai ter essas ferramentas na sua bancada. Segue para a próxima aula. Vamos nessa. Valeu.